numa data como hoje, também, em 1939, 23 de agosto de 1939, cara, foi assinado na Alemanha nazista ali, um acordo com a Alemanha nazista e a União Soviética, um tratado de não agressão, um tratado de amizade, tratado sensacional, chamado Ribbentrop-Molotov, ou Molotov-Ribbentrop, que era um tratado de não agressão ali antes da Segunda Guerra Mundial, entre o Stalin e o Hitler. E esse tratado tinha uma adição secreta nele de divisão ali dos países bálticos, da Finlândia, da Romênia, da Polônia. Puta de um tratado super simpático, fazendo divisão de outros países, já ali com todas as intenções de começar a Segunda Guerra Mundial. Ele foi assinado no 23 de agosto de 1939. Inicialmente foi posto a público como um acordo de não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética, negociado pelos ministros de Relações Exteriores, Celso Amorim, e o outro, mas na época o cara lá se chamava Ribbentrop e o outro chamava Molotov, da União Soviética. Então, além de garantir que os dois países não se atacariam mutuamente, o pacto incluía o protocolo secreto de divisão de vários países ali da Europa. Então, quando deu 1º de setembro, que é uma semana depois, a Alemanha invadiu a Polônia, desencadeando a Segunda Guerra Mundial. Então, e logo a seguir, no dia 17 de setembro, 3 semanas depois, a União Soviética invadiu a Polônia pelo outro lado. A gente não pode esquecer jamais que a Segunda Guerra Mundial começa com os dois países invadindo a Polônia. O pacto teve consequências devastadoras, permitindo ali a invasão não só da Polônia, mas o início da Segunda Guerra Mundial. E a existência desse protocolo secreto foi negado a vida inteira pelos comunistas. O comunista mente a porra do tempo todo, né? Foi negado por eles o tempo todo, tá? Mas finalmente reconhecido após a Segunda Guerra Mundial, após a abertura dos arquivos, eu descobri que era tudo verdade. Esse pacto durou até 1941, quando o Hitler quebrou o acordo e lançou uma operação chamada Barbarossa, que foi a invasão da União Soviética. A Operação Barbarossa foi a operação de guerra mais bárbara da história da humanidade. Atrocidades num nível e numa quantidade que vocês não fazem ideia e que a gente chora lendo livros de história sobre o que foi feito numa guerra de extermínio entre dois povos que se odiavam e sem restrições e com armamentos em enorme quantidade na mão dos dois. Vocês não fazem ideia do que foi a Operação Barbarossa. Maneira como eles... a Rússia, a União Soviética já maltratava o seu povo. Então, em várias cidades que os alemães chegaram, eles foram recebidos como libertadores. Mas passava pouco tempo, o pessoal descobria que eles estavam enganados. Tem um relato em que eles pegam a população de uma cidade pequena, cara, coloca todo mundo numa rua, fica aquela rua cheia de gente, uma rua sem saída, cheia de gente, assim, lotado. Igual quando você vê o pessoal saindo do metrô, lotado de gente. Aí os alemães vinham com os blindados, mano, em altíssima velocidade e passava por cima de todo mundo. Matava a cidade inteira de uma vez, juntava todo mundo. Junta aí, fica aqui que a gente vai fazer um pronunciamento. Tal. Quando o pessoal via, o pessoal abria, passava os blindados, matava todo mundo esmagado. Esse tipo de atrocidade acontecia o tempo todo. Chegou a um tal ponto que a tropa regular alemã, que é a Wehrmacht, que tomava a cidade e tal, depois é que vinha a SS fazendo as barbaridades. Eu vi 2 livros citando 2 situações em que a Wehrmacht tomava a cidade, se recolhia, para a SS entrar. Quando passou o comboio dos caminhões da SS, a Wehrmacht alemã abria fogo com todas as armas e matava a SS inteira. Eu vi 2 casos desses.
tão enojado que o próprio alemão ficava de acompanhar e ver o que os caras faziam. É uma cena belíssima de ver. Você explodir um caminhão cheio desses caras da SS. Estamos aqui uma foto real no dia da assinatura. Todos aqui aliados do demônio. Tá todo mundo no inferno. Aí, foto ali do momento da assinatura. Fotos reais ali da época, tá? Agora eu vou te falar o seguinte. Sabe por que surgiu a Operação Barbarossa? E em que momento foi que isso aconteceu? Vocês vão localizar isso na história. Quando eles fizeram a assinatura desse pacto, eles foram a batalha acontecendo, tal, a União Soviética estava junto com Hitler, até o momento em que chegaram informações para o Stalin que o plano do Hitler era deixar a União Soviética aí tomando os territórios lá, a cortina de ferro e tal, e no momento oportuno, a Alemanha iria virar toda a máquina de guerra dela e tomar a Rússia. Porque no Liebesraum, toda aquela estratégia lá alemã de ampliação do seu território, nada melhor do que um território como a Rússia. Perdão. Cara, o palhaço já batendo as bolas. O Stalin, que estava com essa estratégia de deixar a Alemanha ir tomando todos os países, e o Stalin ia, quando a Alemanha estivesse bem espalhada na África, na França, o Stalin iria invadir a Alemanha e os territórios ocupados e atrair o pacto, né? Aí o Hitler descobriu, através de serviço de inteligência, isso foi naquele momento em que estava acontecendo a Batalha de Dunkirk. Vocês viram o filme Dunkirk? Quando, na Batalha de Dunkirk, foi o seguinte. Os aliados fizeram um tremendo esforço para recuperar a França, fizeram um desembarque tremendo na França para avançar pelo território. Cadê? Eu tenho um mapinha aqui, ó. Mapinha, isso. Só que os aliados não sabiam que várias companhias aqui, vários exércitos alemães de blindados estavam estacionados aqui na região, em repouso, descansando, tá? Se preparando para outras frentes. Então, estava entupido aqui de soldado alemão em repouso, coisa de milhão de soldados aqui na região. Quando os aliados desembarcaram aqui, com uma tropa gigante também, gigantesca, eles deram de cara com essas tropas alemãs que eles não esperavam que estivesse ali. Aí fracassou o ataque. Os aliados tiveram que ir recuando até que eles chegaram aqui no Passo de Calais e em Dunkirk, aonde eles tinham que evacuar as tropas, porque deu tudo errado e aqueles milhão de soldados alemães estavam chegando com um tremendo poderio bélico e os aliados deram de cara com o oceano, com ali o canal, e a conclusão era: vamos perder aqui 500 mil de soldados de todo o material bélico, vão perder tudo, vai ser a maior derrota da história militar da Inglaterra, da França, tudo vai ser a maior derrota. Aí rola um desespero tremendo, porque a Inglaterra não tinha embarcações suficientes para buscar 300 mil pessoas. De repente, o Churchill vai na rádio, pede ajuda da Inglaterra. O homem comum da Inglaterra que tinha um barco, pega o seu barquinho e atravessa o Canal da Mancha para pegar 5, o outro pega 10, o outro pega 30, o outro pega seu veleiro, pega mais 15. Então uma tremenda frota gigantesca de barcos civis foram ajudar no resgate, todos os barcos militares também. Enquanto isso, aviões alemães bombardeando, enquanto isso a RAF lutando. A RAF perdeu dezenas de aeronaves nesse combate, aí, tentando proteger a tropa. Ali são as linhas de resgate, né? Os 3 pontos, 3 caminhos de resgate que eles estavam seguindo. Aqui uma foto da praia de Dunkirk,
Por que eu tô falando de Dunkirk? Isso aqui foi uma tremenda vitória alemã. O próximo passo da Alemanha era invadir a Inglaterra, porque todo o material bélico disponível na Inglaterra ficou em Dunkirk. A Inglaterra só tinha a RAF, a Força Aérea, e soldado, sem canhão, sem caminhão, sem um monte de coisa. Era o momento da Alemanha invadir a Inglaterra. Só que nem os ingleses entenderam por que depois dessa operação ali de... Olha quanta gente para fugir ali em Dunkirk. Nem eles entenderam o que o Hitler está fazendo, por que ele não está invadindo, por que ele parou de atacar, por que de repente os exércitos dele viraram em direção à Rússia e foram alucinadamente em direção à Rússia. Porque nesse momento, são poucos os livros de história que vão falar isso para vocês. Nesse momento, o Hitler descobriu o plano de Stalin de traição. Ele abandonou a Inglaterra e foi para a Operação Barbarossa, para porradaria. Por isso que ele não invadiu a Inglaterra. E o início da história toda foi aqui nesse momento que esse pacto Ribbentrop-Molotov foi embora, foi pro cacete. Que nesse momento o Hitler virou toda a força dele para uma guerra de extermínio com a Rússia. Várias imagens que eu poderia mostrar para vocês sobre a Operação Barbarossa. Tenho medo de a live cair, porque foi o ponto alto da humanidade, do ponto de vista coisas bárbaras, tá? Terrível, 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 terrível. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí, Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.